mundos subterrâneos. Aviso. Texto de 1959, revisado por inteligência artificial, para se ajustar aos padrões modernos de nossa língua, mas sem prejuízo do seu contexto. Um encontro entre teosofia e ciência. Por Ari T. Cordeiro. À medida que a ciência avança, os mistérios iniciáticos parecem se desdobrar em novas dimensões. Assim como o viandante e sua sombra caminham juntos, a ciência e o conhecimento iniciático, ou teosofia, seguem trajetos paralelos, cada um em sua busca pela verdade. O que a ciência hoje afirma como descoberta já foi, em eras passadas, o domínio dos colégios iniciáticos. Quando chega o momento em que uma verdade transcende o conhecimento esotérico para alcançar o domínio público, aqueles responsáveis por essa revelação são frequentemente vistos como visionários ou sonhadores e, em alguns casos, são até mesmo sacrificados pela própria humanidade. Um exemplo notório é a resistência à ideia da esfericidade da Terra. Há 300 anos, na Europa, afirmar que o planeta era redondo poderia resultar em execução. Entretanto, essa verdade já era conhecida há mais de 5.000 anos, como evidenciam estatuetas descobertas em ambos os lados do Atlântico, em civilizações como a Inca, Maia, Azteca, Babilônica, Etrusca e Cretense. Atualmente, estamos em uma fase de transição onde duas verdades intimamente ligadas em discos voadores e mundos subterrâneos começam a se desvendar. Quando a origem dos primeiros for comprovada, a existência dos segundos será igualmente confirmada, e vice-versa. Neste ensaio, focaremos nos mundos subterrâneos, não com o intuito de provar sua existência, mas sim de confirmar o início dessa fase de transição. A ciência atual, embora ainda não possa ratificar plenamente a existência de tais mundos, já admite a possibilidade científica de sua existência. Um dos principais argumentos contrários, o calor central da Terra, está sendo gradualmente desafiado pela própria ciência. Como veremos a seguir, os defensores da teoria do calor central basearam suas conclusões em um fato e em uma teoria, o fato de que a temperatura aumenta em média 1 grau para cada 33 metros de descida na crosta terrestre, e a teoria de que a Terra teria se originado do Sol. No entanto, a comunidade científica ainda não chegou a um consenso sobre as causas desse aumento de temperatura. Vários estudos apresentam dados aparentemente contraditórios. Por exemplo, em algumas perfurações profundas, como no túnel de Simplon, a temperatura observada foi menor do que a prevista, desafiando a ideia de um aumento constante de temperatura com a profundidade. Além disso, a lava, que se origina de camadas profundas, nunca excede os 1500 graus Celsius, o que coloca em questão a ideia de um núcleo extremamente quente. Em outra evidência contraditória, uma equipe de espeleólogos franceses, ao explorar uma caverna a 903 metros de profundidade, encontrou uma temperatura surpreendentemente baixa, obrigando-os a usar roupas especiais para se protegerem do frio extremo. Esses exemplos demonstram que a ideia de um aumento constante de temperatura com a profundidade está sendo progressivamente desafiada, levando a ciência a revisar a teoria do calor central. O professor Eben Field, da Universidade de Harvard, uma autoridade no assunto, afirma que a quantidade de calor que emerge da Terra é muito pequena, comparada ao calor que recebemos do Sol. Na verdade, a maior parte do calor detectado na superfície terrestre provém da própria crosta, resultado da radioatividade, e não de um núcleo quente. Este fato exige uma revisão nas antigas noções sobre a idade da Terra e sobre sua composição interna. À medida que descemos ao interior da Terra, a profundidades onde a temperatura atinge aproximadamente 1700 graus Celsius, todos os elementos se fundiriam, deixando-nos com uma crosta terrestre sólida de apenas 1% do material em ebulição. No entanto, a ciência oferece outras provas que desafiam essa concepção. O interior da Terra tem sido estudado de maneira indireta, combinando dados geológicos, experimentos de laboratório e observações sismológicas. As teorias sobre as diferentes camadas da Terra baseiam-se, em grande parte, nas observações captadas pelos sismógrafos, mas este método deixa margem a dúvidas. Em 1897, R.D. Aldrin identificou 3 tipos principais de ondas sísmicas que se propagam a partir do foco de um terremoto: ondas primárias, que se propagam tanto em meios sólidos quanto líquidos; ondas secundárias, que se propagam apenas em meios sólidos; e ondas superficiais. A diferença no comportamento dessas ondas tem levado a suposições sobre a composição interna da Terra, mas até esses conceitos estão sendo reavaliados à medida que a ciência avança. Como destacado pelo Dr. Kai Bullen, da Universidade de Sydney, os termos sólido e fluido são discutíveis quando aplicados às colossais pressões que prevalecem no interior da Terra. O que um geofísico entende por sólido pode não corresponder ao que normalmente consideramos como tal. Recentes descobertas, como a da
da antimatéria, e os avanços na compreensão de elementos sob pressões extremas, indicam que a ciência ainda está longe de compreender completamente a composição interna da Terra. Por exemplo, o hidrogênio, o elemento mais primitivo do universo, pode comportar-se como um metal sob alta pressão. Assim, o núcleo da Terra, atualmente acreditado ser composto de uma combinação de níquel e ferro, poderia, na verdade, ser composto de outros elementos que reagem de maneira semelhante. É importante ressaltar que a questão da composição interna da Terra está interligada a outros mistérios ainda não desvendados pela ciência oficial, como a quarta dimensão, a curvatura do espaço, a lei da gravitação, a radioatividade e a origem do sistema solar. A interdependência desses segredos é algo que a ciência precisa descobrir para, finalmente, desvendar os enigmas do universo. Mesmo neste pequeno trabalho, que tenta sintetizar uma vasta quantidade de informações, procuramos cumprir nossa missão de servir como ponte entre o conhecimento iniciático e o científico. A descoberta do átomo e sua composição, por exemplo, demonstra a possibilidade da transmutação de metais, algo já afirmado pela alquimia medieval. A matéria, em sua maior parte, é composta de espaços vazios, sugerindo sua permeabilidade na capacidade de uma substância atravessar outra sem resistência. Experimentos atômicos recentes apenas começaram a explorar essas possibilidades, cujos efeitos completos ainda não foram alcançados. A lei da gravitação universal, considerada intocável por muito tempo, já começa a sofrer revisões rigorosas devido aos novos conhecimentos da mecânica celeste. A teoria mais aceita sobre a origem da Terra sugere que ela se formou a partir de poeira e gás, semelhante ao Sol e aos planetas. Isso tanto comporta a hipótese de que a Terra esteja se aquecendo, quanto à hipótese inversa, de que esteja se esfriando. É evidente que as diferentes teorias sobre os mistérios que nos cercam estão interligadas, formando uma cadeia de causalidades. A modificação de uma hipótese inevitavelmente altera outras. Por exemplo, quando a ciência afastou a ideia de que a Terra teria se originado do Sol, a teoria do fogo central deixou de prevalecer, e a ideia de um núcleo quente começou a ser questionada. Recentemente, cientistas russos estudando vulcões na península de Kamchatka concluíram que os focos vulcânicos estão a apenas 60 km de profundidade, sugerindo que os fenômenos vulcânicos são localizados e não gerais. A correta interpretação de cada um deles apoiará e ratificará o próximo, desvendando, talvez, o segredo dos mundos subterrâneos que tanto fascinam e intrigam a humanidade.